Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês aí que estão comparecendo. Muito obrigado a Daiane por ter entrado em contato. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que eu procuro fazer sempre é justamente falar com alunos ou com pessoas que se formaram há pouco tempo para orientar da mentoria. É um trabalho, é um esforço pessoal que eu tenho e eu fico muito feliz quando as pessoas entram em contato comigo para dar pitaco, né? Vamos dizer assim, eu dar minhas opiniões aí, falar o que eu acho. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu fiz uma pequena apresentação de slides aqui, não é nada muito rebuscado, não, mas com as perguntas que a Daiane me passou. E, bom, deixa eu passar aqui. Então, como é que eu dividi isso? Eu dividi numa apresentação, mais ou menos o que eu estou fazendo agora, né? O que, não eu, mas o que eu estou apresentando para vocês agora, como vai ser a nossa dinâmica aqui, como que eu imaginei isso. Depois dividi em LinkedIn, currículo e emprego, que foi mais ou menos os três tópicos assim que a Dani me mandou. E no final, perguntas. Para essas perguntas, para não perder o fio da meada que eu estruturei mais ou menos numa ordem cronológica aqui, não cronológica, mas uma ordem lógica, vamos dizer assim, a apresentação, eu criei um negócio de perguntas aqui no Slido, né? Você pode tanto, quer dizer, não sei se faz slide ou Slido, mas enfim, você pode pegar pelo QR Code, você vai direto aí na página de perguntas, ou você pode entrar no site, sli.do ou slido.com, também funciona, botar esse número de evento aqui, e aí você bota a pergunta lá e o pessoal vai vendo as perguntas, se você concordar ou você quiser aquela pergunta, você pode botar para cima, e minha sugestão é que vocês façam perguntas conforme eu estiver falando aqui, porque a gente não perde aquela ideia. E aí, no final, a gente responde o máximo de perguntas, as mais votadas, enfim. A gente dá um jeito de cobrir o máximo de coisas e aí ajuda as pessoas que também não gostam de interromper, né, e querem fazer as perguntas, depois esquecem. Então, para ser o mais confortável para todo mundo. Tá bom? Todo mundo entendeu essa parte? Vamos lá, ok. Maravilha. E depois eu vou abrir aqui também para ir acompanhando. Bom, na apresentação também quem sou eu. Então, meu nome é Alan, eu me formei na UFRJ em Engenharia Mecânica em 2013. De lá para cá eu fiz algumas coisas, então depois da minha formatura eu fui para a Raízen, ser supervisor de operações no aeroporto. Trabalhei com a marca Shell durante 3 anos, mais ou menos. Então trabalhei em 2 aeroportos, liderei times, foi um começo de carreira bem interessante. Passados assim 3 anos, eu comecei a entender que eu precisava de uma educação formal na parte de negócio, né? Principalmente na parte de administração. Porque a gente, como engenheiro, pelo menos eu como engenheiro mecânico, eu não sabia o que era um balancete, não sabia o que era um OPEX, um CAPEX, qual era a importância dos investimentos, como se priorizar essas coisas. Era uma coisa que eu sofria bastante quando eu ia conversar com meus superiores, porque eles me falavam coisas que eu não entendia. E aí um mentor na minha época falou, cara, você precisa fazer um MBA, você precisa entender mais de negócio, porque o engenheiro por engenheiro só é muito técnico. E aí foi quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para Carolina do Norte fazer um MBA, passei 2 anos lá, fiz um estágio na Amazon e depois eu voltei a trabalhar na Amazon como full-time. Passei mais ou menos 2 anos na Amazon trabalhando na parte de nuvem com supply chain, na área de produtos novos. E recentemente, há 2 meses atrás, eu fiz a transição para o Google, também na parte da nuvem, também na parte de novos produtos, também na área de supply chain. Então, eu estou mais ou menos me firmando como especialista nessa área. Bom, essa é a pessoa que está falando para vocês, né? A dinâmica da apresentação já expliquei um pouco, passei a agenda com vocês. Eu vou falando aqui, principalmente as perguntas que a Daiane compartilhou comigo. E se vocês forem tendo pergunta, vai lançando aí no Slido que a gente vê depois. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Então, como criar um perfil de LinkedIn atraente, né? Acho que foi um primeiro set de perguntas que eu vi foi em torno disso. Então, uma coisa que não estava em nenhuma pergunta, mas é fundamental no seu LinkedIn. Antes de eu continuar também, só um disclaimer, eu não sou especialista na área, eu de forma alguma quero ser dono da verdade aqui. Essa é só a minha experiência, né? Eu não sou de RH, não sou a pessoa que fica procurando candidatos, mas é muito mais o que eu passei como candidato ao longo da minha vida, como um colaborador, né? Muito mais do que uma visão de RH. Então, são mais ou menos as minhas opiniões, não estatisticamente provadas ou verdades absolutas, tá? Voltando, o subtítulo é aquela parte que vai embaixo do seu nome, né? Não estava em nenhuma pergunta, mas essa é uma parte fundamental para te acharem no LinkedIn. Então, ali é onde você quer que as palavras-chave estejam, porque quando o recrutador procura, ali que, ou quando alguém procurar
por palavras-chave no LinkedIn, esse é o que vai ter o mais alto índice, né? É o que vai te colocar mais alto se estiver ali. Então, um exemplo, eu não gosto de usar meu LinkedIn para exemplo de nada, mas um exemplo, você pode ver no meu LinkedIn como eu coloco as coisas que são minhas áreas de expertise, justamente nesse subtítulo, de forma organizada, para que fique visual para quem está lendo, mas para também permitir que o LinkedIn retorne essa pesquisa mais alta para as pessoas que estiverem buscando. Tá? Então, começa o seu LinkedIn por ali. O próximo já foi uma pergunta que fizeram, e a pergunta era o que colocar no item sobre, quais perguntas eu devo me fazer para preencher no LinkedIn. Então, essa é uma ótima pergunta. Tá? Eu acho que depende muito do seu objetivo. O LinkedIn, na minha visão, ele pode servir para duas coisas. Ou para você estabelecer a sua marca, ou para você procurar um emprego. Né? Então, primeiro, procurando emprego. Se você estiver nessa busca de uma nova vaga, etc., eu sugiro que você coloque ali um texto com palavras-chave, sabe? O texto não precisa ser longo, não precisa ser uma coisa muito rica em detalhes, mas que seja um texto coeso com as principais palavras-chave, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, que você acredita que seja importante para aquilo que você procura, porque, novamente, quando a pessoa fizer a pesquisa, essa é uma parte que o LinkedIn vai procurar e, tendo as palavras-chave ali, vai retornar o seu perfil mais alto. Tá? A outra coisa tenha certeza também que você especifique o que você está procurando. Então, faça um texto ali que, imagina que um recrutador está procurando dezenas e centenas de perfis, então ele não vai ter tempo de ler a fundo, mas se ele vê um parágrafo ali, 3, 4 linhas, de repente ele se interessa em ler, tenha sempre alguma coisa, não, tipo, agora procurando oportunidade na área de construção civil, assim, assado. Que aí a pessoa também já vê que, beleza, é o perfil que a gente está procurando, ou, cara, não é isso que a gente está procurando, então não perde o tempo do recrutador nem o seu tempo, né? Então essa é uma outra sugestão. Se você estiver buscando estabelecer uma marca, aí a construção é diferente, né? Então, eu sugiro que você coloque um texto, que seja um texto que engaje mais, né? Eu botei até esse link aqui, e eu propositalmente botei nesse compressor de link, para poder vocês, se quiserem ir buscarem, e é fácil de ver. Mas tem 10 exemplos, acho que até pelo LinkedIn mesmo, são 10 exemplos de perfis ou né, de perfil que a pessoa fez histórias que são engajadoras, que falam sobre ela, que mostram os valores dela. Então, aí as perguntas que você deve se fazer nesse caso: quem é você? Né, quais são as suas motivações? Que te torna especial, né, que te torna uma pessoa diferenciada? E, enfim, tente escrever, tente fazer esse parágrafo. Ele pode ser mais longo, quanto você quiser, mas tente fazer de uma forma engajadora, que a pessoa leia a primeira frase e queira ler o resto. Né? Se tiver um exemplo de como não fazer, é o meu. Então, quando você for lá olhar o subtítulo, aproveita e olha como é que está meu texto, porque, enfim, eu fiz tem um tempo, nunca mais mexi, e eu não acho que um texto engajador é uma coisa que você lê a primeira frase e fala assim, cara, que se dane, não quero continuar. E é o que você não quer quando você estiver construindo a marca. Tá bom? Bem, e a próxima parte é falar de palavras-chave. Né? A pergunta foi: como saber as palavras-chave que devo utilizar no LinkedIn para uma empresa me achar? Essa é uma excelente pergunta também. Existem algumas formas de você fazer. A forma manual de você fazer, a mais manual possível, é você pegar 4, 5, 6 vagas que você acha que tem o seu perfil, que são as vagas que você quer fazer, lê essas vagas e tenta você identificar quais são as principais palavras, as palavras mais recorrentes naquele texto, e essas vão ser as palavras-chave que o recrutador vai procurar também, entendeu? Então, sei lá, tem análise de estoque, etc., aparecendo várias vezes, provavelmente a análise de estoque é uma coisa que você quer em algum lugar no seu perfil. Tá? E uma forma mais automática de se fazer isso é você usar esse word counter aqui. Então, você entra lá, posta, né, copia, cola aquele job description, e aí ele vai contar as palavras para você. E aí você filtra, né, o que é artigo, o que é conjunção, essas coisas que aparecem com mais frequência, mas você começa a ter alguns insights de do que aparece mais, do que é mais frequente. Eu vou fazer uma coisa que eu não deveria aqui, que é tentar fazer uma demonstração ao vivo. Nunca funciona. Mas vamos entrar aqui no Google, carreiras, né? Pega qualquer coisa aqui. Ó. Vou pegar a primeira. Vocês estão vendo minha tela ainda ou não? Estão vendo o Google aqui, né? Maravilha. E aí tem bom, esse job description é bem curto, né? Não ajuda muito. Mas você joga aqui,
E aí, aqui do lado aparece, entendeu? Ó, Infrastructure, Manufacturing, Product Engineers. E se você clicar aqui, ele vai te mostrando aonde está. Então, Product Design provavelmente é um keyword para essa vaga aqui. Vou apertar aqui de novo. Product Specs, Product Portfolio. Então, Product é uma coisa que vai querer ter no teu currículo, parece, se estivesse aplicando para essa vaga. Oi. Licença. Tem como você dar um zoomzinho na sua tela, só para a gente dar uma visualizadinha melhor? Isso. Ai, tá Maravilha. ótimo. Obrigada, hein? Claro, obrigado por avisar. Obrigado por avisar. Senão fica todo mundo assim com a gente chinês, né? Mas, enfim, aqui você do lado tem essas referências, e você pode ir clicando aqui e vai aparecendo. E você começa a tentar entender a partir daqui quais são as palavras-chave, e você vai querer ter essas coisas no seu currículo. Então, nesse caso aqui, Google, claro que não, porque só está falando da empresa, né? Mas infrastructure seria uma coisa que você gostaria de ter no seu currículo, no seu LinkedIn. Se você tiver experiência naquilo, coloque. Se não tiver, não inventa, né? Mas tenta usar as palavras manufacturing, product, engineers. Isso aqui acho que interessa. Não interessa, não interessa. Process, talvez. Então, essa é uma forma de você fazer. Vou voltar na apresentação aqui. A outra ferramenta que você pode usar é esse JobScan. O JobScan, ele te dá um negócio de graça, mas ele também tem uma versão paga, né? Basicamente, você pode... Deixa eu ver aqui. Ó. Você pode botar aqui o seu currículo, e aqui você pode... Ai, caramba. Demonstração ao vivo nunca dá certo, gente. Vou tentar aqui de novo. Você pode botar seu currículo de um lado aqui, né, que eu não vou botar nada, e aqui do outro lado você pode... Não, deixa eu voltar aqui. Só para ter alguma coisa ali. Eu nem sei o que é, deve ser um padrãozão mesmo. E aqui você bota o job description e ele vai escanear. Ele tem algumas vezes você pode fazer de graça, ele te dá um relatório aqui, tá vendo? Do que está acontecendo, mas ele também vem aqui embaixo e meio que te mostra quais são as palavras-chave desse post. Então, manufacturing, como a gente falou, tem algumas que ele prevê aqui, tá vendo? Ó, manufacturing engineering, lean manufacturing, e aí você vai olhando. Tem coisas que tem a ver, tem coisas que ele pega errado, mas é melhor do que você tentar fazer manualmente, na minha opinião. Assim você consegue fazer muito mais. Tá bom? Bem, espero que essa parte tenha ficado bem clara para todo mundo. Se não tiver, vocês podem fazer perguntas aí, a gente vê no final. Mas é uma parte muito importante, tanto para o seu currículo, quanto para o seu LinkedIn. Uma outra pergunta que fizeram aqui foi em relação às postagens, né? Existe uma periodicidade ideal de postagens para que o perfil seja atrativo? Qual o nível de formalidade das publicações? Excelente pergunta. Tá? Essa é uma excelente pergunta. Eu não acho que tenha uma fórmula mágica, assim, não, eu devo tentar postar uma vez por dia e tal, que vai ser bom, que vai ser ruim, mas entenda que o LinkedIn é uma rede social e ela valoriza quem interage mais. Então, eu por exemplo, não publico muita coisa, mas eu estou sempre olhando, sempre falando com as pessoas no chat, eu estou sempre curtindo, compartilhando coisa, comentando coisas dos meus amigos, porque isso eu tenho certeza que na parte de trás do LinkedIn, ele ajuda a ranquear as pessoas que têm mais interação de uma forma melhor. Agora, se você quiser fazer publicações, se você tiver realmente alguma área que você esteja lendo bastante, queira mostrar algumas coisas que você está lendo, ou realmente fazer um texto, né, fazer ele chama de artigo, né? Fazer um artigo. O que eu sugiro é o seguinte: sempre poste coisas que sejam relevantes, né? Então, uma coisa que eu não gosto de ver, e é pessoal, eu não gosto de ver quando o pessoal usa o LinkedIn como Facebook, sabe? Tem lá um meme, uma coisa assim que não tem nada a ver. Isso eu acho que não passa uma imagem muito profissional. Você quer postar coisas ali do seu ambiente profissional, até opiniões que podem ser com algum viés político, não vejo problema nisso, desde que não sejam coisas para realmente causar, sabe? Não é aquele negócio de querer lacrar na internet e tal. Eu não acho que o LinkedIn seja o melhor lugar para isso. Mas você pode, claro. Agora eu tenho visto muita postagem aqui nos Estados Unidos sobre o Black Lives Matter. E eu acho que é importante também a gente discutir isso no ambiente de trabalho e tal. Mas são postagens muito mais com um tom explicativo ou expositivo, né? Do que alguma coisa querendo caçar like, querendo caçar curtida ou comentários, querendo criar um frisson, né? Então, a minha sugestão é essa. Vocês podem, eu de vez em quando, o que eu mais costumo fazer é pegar um artigo da internet que eu tenha lido, normalmente sobre o Google Cloud, que é onde eu trabalho, e eu vou lá, posto, faço um comentário e deixo o pessoal comentar ali. Ou então eu compartilho alguma coisa que esteja acontecendo
Eu, em breve, vou ajudar os veteranos daqui num processo de revisão de currículo também, mais ou menos o que a gente está fazendo, LinkedIn, preparação para entrevista. Então, quando eles abriram inscrições para isso, acho que foi até assim que a Daiane me achou. Quando eles abriram inscrição para isso, eu fui lá e compartilhei para dar, né, mais alcance e tal. Então é isso. O nível de formalidade, eu acho que depende muito da sua imagem pessoal, né? Eu, como pessoa, eu não sou uma pessoa formal e eu não procuro fazer postagens muito formais. Eu sempre tento usar uma linguagem mais coloquial, tanto em inglês quanto em português, para me comunicar e atingir o maior número de pessoas possível. Agora, se a sua imagem profissional, você quer uma imagem um pouco mais formal e etc., isso é seu critério. Eu não vejo ganho nem perda em nenhuma das formas. A não ser que o seu objetivo de carreira, o seu objetivo de vida, tenha que tender para um dos lados. Aí é melhor você tentar se adequar àquilo, né? E por fim, tá, já falei isso aqui, evitem posts do Facebook, mas não tenho medo de usar. Então, se você achar que alguma coisa, cara, isso aqui eu não acho que é um post do Facebook, não sei se cabe bem no LinkedIn, eu acho que pode gerar um debate positivo, não sei se eu deveria, tenta. Eu acho que não custa, acho que também não deve se... A gente não quer ver robôs, né? A gente quer ver pessoas. E essas coisas eu acho que às vezes dar uma ousadinha pode fazer muito bem. Tá bom? E a outra pergunta foi em torno de recomendações. No caso de recomendações, anexar um documento seria o mais adequado? A pessoa que recomendou não tem LinkedIn e a carta está em português. Devo fazer uma versão em inglês para colocar no perfil? Eu teria muito cuidado com essa parte. O LinkedIn tem uma parte de recomendações que as pessoas podem te dar uma recomendação ali pela própria plataforma. Eu, no LinkedIn, eu preferiria usar essa parte. E não tenho medo de pedir pessoas para te dar recomendação ali. Entendeu? Não espero que seja uma coisa espontânea, porque provavelmente ninguém, em sã consciência, vai falar, poxa, hoje eu vou escrever recomendações no LinkedIn. Não vai acontecer. Então é que nem aqueles testemunhos do Orkut, né? Que no começo era espontâneo, depois era todo mundo pedindo para todo mundo. Não sei se vocês são muito do tempo do Orkut, mas isso entrega um pouquinho que eu sou. E funcionava assim, né? Então o LinkedIn é assim também. Então, trabalhou com alguém, você acha que tem uma boa conexão, seja um projeto de faculdade, seja um estágio, você se dá super bem com o seu chefe, cara, seja cara de pau. Chega lá, pô, chefe, tem como você me deixar uma recomendação no LinkedIn? Isso pode somar para mim muito no futuro e tal. E a maioria das pessoas vai dizer que sim, entendeu? Porque ninguém quer ser um idiota completo e porque as pessoas levam 5 minutos para escrever uma recomendação ali. Então, eu usaria esse recurso, eu não anexaria nenhuma carta de recomendação, até porque cartas de recomendação elas têm mais efeito quando elas são específicas para alguma coisa. Se você simplesmente postar no LinkedIn, vai ser uma coisa muito genérica, né? É diferente da recomendação da plataforma. E o outro comentário que eu fiz aqui é que eu justamente utilizaria essa carta de recomendação para quando eu estivesse aplicando para um trabalho que me pedisse, se eu fosse solicitado uma carta de recomendação, ou aplicando para alguma universidade que me peça uma carta de recomendação, e aí eu utilizaria para isso. Normalmente, eles pedem que a pessoa que recomendou escreva na língua que eles estão pedindo. Mas também, normalmente, não tem problema você traduzir. Desde que seja uma tradução livre ali, ou não precisa ser juramentado nem nada, mas desde que você não interfira no conteúdo daquela carta, né? Então, a minha sugestão é guarda a carta que você tem de recomendação, usa ela quando te pedirem num processo formal, e você pode usar, anexar, mandar como PDF, mandar pelo correio, enfim, conforme eles peçam, sempre na língua daquela empresa, daquela universidade, daquela instituição que você está aplicando, ou nos termos, né? Você pode estar aplicando para um negócio na Rússia que pede coisa em inglês. Então, já que você talvez não fale russo, de repente você vai querer traduzir para o inglês, porque é a língua, vamos dizer assim, combinada daquela instituição, né? Como eles estão admitindo as pessoas. Tá bom? Beleza. Com isso, a gente acaba a parte aqui de LinkedIn. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali no lido. Se tiver pergunta sobre isso, a gente já responde agora. Vai respondendo no final, mas acho que não vai responder agora. É óbvio que eu não loguei. Vou ter que logar agora. Alguém tem pergunta aí ou não? Se tiver, faz assim. Tem, né? Maravilha. Vou entrar aqui. Ah, tá. Estou vendo 3 perguntas aqui. Vou responder aqui na ordem. A primeira, que aparece aqui para mim, é do Murilo. Falar que você está procurando uma vaga não aparente estar um pouco desesperado? É uma boa pergunta, tá? Depende de como você fala, né? A real é que o LinkedIn é uma plataforma que está todo mundo procurando emprego ou está todo mundo querendo mostrar o que faz.
Então, eu, de novo, pessoalmente, né, não é uma ciência comprovada, mas eu, pessoalmente, eu não vejo problema desde que você não esteja passando a imagem de quem está implorando, né? Pelo amor de Deus, me dá uma vaga assim, sentado, faça qualquer coisa. Mas eu acho que você falar, descrever o que você está procurando, mostra ao contrário que você tem orientação para o que você quer fazer. Você não está afim de qualquer coisa, entendeu? Não tenha medo de ser abrangente, se você não quiser ser específico. Então, por exemplo, estou procurando vagas de engenheiro civil, ponto. Isso pode ser alguma coisa. Né? Uma vaga como engenheiro, enfim, isso pode ser alguma coisa. Mas se você estiver realmente procurando uma coisa bem específica, coloca lá, cara, engenheiro de construção civil, voltado para edificações, XYZ, assim, assim, assado. Eu estou completamente escutando os termos aqui, porque eu não entendo nada de engenharia civil. Mas não tem problema. Não vejo problema nenhum nem no outro. Agora, de novo, é muito mais como você comunica, né, do que o que você comunica. Boa pergunta. Alan, eu posso te interromper rapidinho, só para pegar o Claro. gancho? Pois então, porque aqui no Brasil a gente geralmente pelo LinkedIn realmente pode entrar em contato com pessoas, tanto de RH quanto gestores da própria vaga, que a gente tem interesse, demonstrando que a gente tem interesse e tudo mais, mas isso se reflete para as empresas aí de fora também, porque uma coisa é a cultura brasileira, a gente tropicalizar tudo isso, né? Outra coisa é aí em cima, né? Vamos colocar. As pessoas encaram bem da gente chegar, tipo, em inglês e abordar: oi, tudo bem, eu sou recém-formado aqui, queria uma vaga em uma multinacional, explicar mais ou menos a situação para um gestor ou da vaga ou para um gestor de RH aí fora? Essa é uma excelente pergunta, Bruna. Sim, tá. Eu não acho que no Brasil a gente esteja. O que você falou é o que a gente faz aqui também. Eu não acho que seja uma coisa muito diferente. O que eu vejo assim, depende muito, pelo menos eu posso falar pelos Estados Unidos, tá? Eu não posso falar por todos os países. Nos Estados Unidos, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Procurar pessoas que tenham cursado a mesma universidade que eu cursei, estão em vagas que eu gostaria de estar, ou empresas. Todas as vezes que eu recrutei aqui, eu usei essa ferramenta. Quando identifica lá um hiring manager ou um recrutador, lá manda uma mensagem e tal. O que eu sugiro, nem sempre essas mensagens são respondidas, né? Mas o que eu sugiro, quando estiver falando, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é que você seja bem direto ao ponto, porque é parte da cultura. Se você está abordando uma pessoa, ela sabe que você tem algum interesse. E pelo que, pela minha memória cultural assim das coisas que eu fazia no Brasil, a gente é muito indireto, né? A gente, oi, tudo bem, vamos conversar e tal, e depois de 15 horas de conversa, você fala assim, então, eu queria esse emprego. Aqui não funciona assim. Aqui a pessoa sabe que está abordando por alguma coisa, e quanto mais cedo você falar o que você tem interesse, melhor, porque ela pode te dizer se ela pode te ajudar ou não. E aí você não perde tempo e ela não perde tempo. Você também pode estar querendo falar com pessoas só por falar. Você fala, cara, eu tenho interesse no Google, não estou afim de fazer uma transição agora, mas eu quero conhecer mais o Google. Você tem uma hora para a gente conversar? Tem uma hora. Vamos bater um papo sobre o Google aqui, de repente você se interessa, não? Então você pode procurar em qualquer fase do processo, mas a minha sugestão é que você sempre se apresente, né? Então, oi, tudo bem? Meu nome é Alan, eu hoje trabalho como um Program Manager aqui no Google, estou muito interessado na sua empresa XYZ, queria aprender mais sobre isso. Ou vi uma vaga na sua empresa e queria entender melhor como funciona, vi que você é o recrutador para essa vaga, vi que você é o gestor para essa vaga, e queria entender melhor quais são as suas expectativas para decidir se eu vou aplicar ou não, para entender se eu sou um bom fit ou não. Então não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, desde que você mantenha um tom profissional, tá? Mas excelente pergunta, excelente pergunta. O nosso amigo Anônimo fez a seguinte pergunta: a descrição dos itens sobre e subtítulo deve estar escrito em inglês ou é melhor ter uma página em inglês e português? Cara, excelente pergunta. Não faço a Fui menor eu, ideia. desculpa, Alan. É Sim, porque eu não coloquei meu nome. Perdão. já sabemos que é um anônimo aqui. Não, então, Bruna, excelente pergunta. Eu não faço ideia de qual seja a resposta certa. Tá? Como eu estou voltado para o mercado aqui dos Estados Unidos, eu boto tudo em inglês de uma vez. De repente, vale uma pesquisa. De repente, é uma coisa até que eu vou pesquisar depois para, no futuro, poder responder melhor para as pessoas. Eu acho que vale a pesquisa, mas a sua página principal do LinkedIn deve ser na língua de onde você está procurando principalmente. Então, se você está procurando principalmente na França, eu sugeriria que você colocasse seu LinkedIn todo em francês, e aí, se tiver outras abas lá para botar em português, inglês, para ter mais abrangência, coloque. Mas a sua página principal deve ser daquele lugar, daquela língua que você está realmente focado. Tá? Não sei como é que está funcionando no Brasil, como que os recrutadores do Brasil estão procurando. Vocês procuram só em português ou se em inglês também. Não sei se vocês conhecem essa parte. Mas eu sugeriria fazer assim. Tá?
Caso você já esteja trabalhando, o que colocar no sobre? Boa pergunta. Eu acho que vai de volta aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, que depende se você está procurando outro emprego ou se você está querendo estabelecer uma marca. Eu vou assumir que essa pergunta é mais se você está procurando outro emprego, porque estabelecer uma marca não teria muita dúvida, né? Pelo menos é assim que eu vejo. De um dedinho para cima significa que sim. Então, seria mais cauteloso, porque você não quer de jeito nenhum que seu chefe... Quer dizer, depende da sua relação com seu chefe, né? Mas você provavelmente não quer publicar para sua empresa que você está querendo sair, porque isso pode te colocar numa situação muito complicada, né? Muito complexa. Mas eu, nesse caso, não colocaria o que eu estou procurando, né? Mas eu ainda assim procuraria colocar palavras-chave, fazer uma descrição do que eu estou fazendo e tal, mas eu tiraria aquela última frase ali de que estou procurando XYZ, tá bom? Pessoal, zero baseado em estatística. Temos uma pergunta aqui que apareceu agora. Qual deve ser o nível de detalhamento na descrição dos cargos? Essa é uma excelente pergunta, e deixa só eu ver aqui se eu não respondi essa pergunta na parte de currículo, que a gente já vai para lá. Tá aqui. Tá na parte de currículo. Então vamos para a próxima parte aqui. E Cecília, obrigado pela pergunta, tá? Não vou esquecer ela, não. Se eu esquecer, você me avisa aqui. Mas eu vou abordar ela aqui nessa próxima parte. Então, beleza. O currículo, né? Conteúdo. Então, a primeira pergunta que eu tive aqui foi tópicos essenciais para constar no currículo. Soft skill, nível de conhecimento do programa e etc. Né? Então, na minha opinião, e o que eu ouvi de currículo, e como é meu currículo, eu vejo 4 áreas assim, 4 áreas essenciais. Tá? Primeiro, a sua educação, sua formação. Então, você bota lá, normalmente, se você fez uma escola técnica, você coloca. Eu não coloco meu ensino médio, porque, enfim, não é relevante com a escola comum. Comum que eu digo assim, não tive nenhuma educação especial, foi um ensino tradicional, né? E aí sim, quando eu vou para a faculdade, eu boto a minha faculdade, eu boto o intercâmbio, o meu MBA, o intercâmbio que eu fiz durante o MBA, e quaisquer cursos, que eu não fiz ainda, mas quaisquer cursos que eu venha fazer daqui para frente, que sejam específicos ou não, vai entrar nessa parte de educação. Para quem está na faculdade ainda, ou tem pouca experiência profissional, eu sugiro que você alimente as coisas que você fez durante a faculdade. Então, se você participou de equipe, de IC, de evento, se você tem algum prêmio conquistado, sabe, se você tem, sei lá, fez alguma palestra, organizou a Semana Fluxo, sei lá, qualquer coisa que seja assim, e aí quando eu falo Semana Fluxo, eu quero mesmo organizar lá alguma coisa da empresa estudantil e tal. Se você tiver alguma coisa assim, eu acho que é muito válido você colocar para quem está recrutando, para quem está lendo o seu currículo, ver que você não foi à faculdade a passeio, sabe, você se engajou nas coisas. Então, é uma coisa que eu colocaria lá com certeza. O próximo passo é experiência profissional. Então, normalmente se conta após a formação. Então, se você não se formou ainda, não tem como contar após a formação. E aí você pode sim, ou deve sim, colocar uma parte separada ali, né? De educação, e depois você bota experiência profissional, e bota seus estágios, etc. Mas quanto mais você vai tendo tempo de carreira, menos relevante isso vai sendo, e você pode resumir isso debaixo do que você fez na faculdade, né, como uma coisa que você participou, ou então você pode simplesmente ignorar essa parte. Eu acho que no meu currículo hoje eu não falo sobre o meu estágio. Tá? Ordem cronológica, sempre, né, do mais recente para o mais antigo. É assim que eu organizo meu resumê, é assim que eu organizo o meu currículo. Os pontos mais relevantes sempre coloco eles primeiro, porque é como as pessoas leem. Então, beleza, ele foi supervisor de operações no aeroporto, o que ele fazia? A pessoa talvez lê a primeira, se for a coisa mais inútil que eu fiz lá, primeiro bullet point, cara, não interessa, já pula. Então, tente colocar as coisas mais impactantes no começo, tá? Escreva tópicos que valorizem, a sua carreira e que façam sentido com o que você está buscando. Então, eu, por exemplo, eu tenho mais de um currículo que eu uso e eu sempre tento adaptar o meu currículo para aquela vaga que eu estou procurando, para não ficar um negócio muito desconectado, embora eu tenha os skills. Então, beleza, estou indo para uma área de supply chain aqui, eu vou colocar todo o meu currículo numa linguagem de supply chain. Mas se eu estou vendo uma vaga de estratégia aqui que eu acho que seria muito interessante para minha carreira e eu quero aplicar para essa vaga, eu vou no meu currículo, eu não invento coisas, só mudo o linguajar, né? Só mudo os keywords que eu estou usando e o foco do meu currículo. Eu tento botar coisas mais de estratégia do que propriamente lá os KPIs de supply chain. Tá.
Então, já falamos de educação e formação, já falamos de experiência profissional. O terceiro ponto são os hard skills, aquilo que, cara, são softwares técnicos que você domina, são os idiomas que você fala e o nível que você tem de proficiência em cada um, qualquer tipo de certificação que você tenha, né? Eu reduziria isso a 1 ou 3 tópicos no máximo, na parte de baixo do seu currículo. Então, meu currículo meu, pessoal, ele é educação em cima, depois tem experiência profissional e depois tem, lá, tipo, outros, né? Outros tópicos. E aí, uma parte é hard skills, que normalmente são de 1 a 3, que eu coloco. Se você estiver aplicando para um país de fora, você talvez queira colocar nesse hard skills ou nessa parte o seu nível que você precisa de visto de trabalho ou não, porque isso é fundamental para as empresas, saber se você está pronto para entrar ou se você precisa de algum processo por trás para você ser admitido. E também os soft skills, né? Eu costumo botar 1 ou 2 bullet points no máximo, que são coisas que são 3 ou 4 coisas que eu faço muito bem que se relacionam especificamente com aquela vaga que eu estou aplicando. Então isso é uma coisa que muda sempre. Eu sempre olho para o que eu tenho, né, que eu entrego, que não é um hard skill, mas que se conecta e ajudaria, se conecta de alguma forma e ajudariam de alguma forma aquela função a ser exercida. Tá? E o último ponto do meu currículo é sempre tipo, eu em um tópico, sabe? Eu sempre falo, e isso eu boto para qualquer vaga, uma linha que, cara, é quem eu sou, o que eu gosto, que eu, sabe, tenho prazer de fazer. Eu costumo botar que eu sou muito fã de futebol, de soccer, né? Eu sou muito fã de futebol, que eu sou flamenguista e que eu adoro filmes, sou fascinado pelo Gladiador. Então essa é uma linha que, cara, não vai te arrumar emprego, mas pelo menos transforma você, para quem está lendo seu currículo e chega até o final, transforma você numa pessoa, que até aquele momento você é só um monte de ações, né? Você é o que você fez, de repente, puxa, legal, aqui o fulano, ele gosta de atirar de arco e flecha, eu também adoro, cara, que legal, que bacana. De repente, na entrevista, pelo menos eu sempre faço isso, quando tem um ponto assim que eu acho interessante, é como eu abro as minhas entrevistas. Eu falo a pessoa, puxa, legal, vi que você aqui adora andar de bicicleta e tal, e já fez várias trilhas, e, cara, me conta um pouco mais disso. E ajuda a quebrar o clima e criar uma conexão também, né? Beleza, então falei bastante nisso. A outra pergunta, eu acho que é em relação à experiências já, descrever os cargos em itens, melhor visualização, organização, maior item chaves, ou escrever em forma de texto, mais genérica, dúvida para LinkedIn e para o currículo. E eu acho que foi essa pergunta que a Cecília fez também. Então, eu tenho preferência por tópicos, né, por bullet points. Eu acho que é uma forma mais organizada de você mostrar o que você fez. É mais fácil da pessoa quantificar também. E é muito mais fácil de ler. Se você olha para um currículo que tem um parágrafo ali de 7 linhas, naturalmente bate uma preguiça. Se você olha que são 4 bullet points, você tem a tendência a ler mais rápido. E também você consegue entregar uma estrutura. Existe uma estrutura que a gente chama de STAR, né? Que é Situation, Task, Actions and Results. Então, eu sugiro que vocês, no currículo, botem o que a gente chama de STAR invertido, que é começar com o resultado, depois colocar um pouco do Situation, Task e dos Actions. Então, por exemplo, melhorei um processo em 38%, né, através de... De repente, o Situation Task não é tão importante, você pode fazer a entrevista, mas o Action é importante. Então, melhorei um processo em 38%, através de uma implementação, de uma automação via Excel, para analisar os dados XYZ que eram, enfim, fornecidos por outras áreas. Então, a pessoa consegue ter uma ideia de impacto e do que você fez. Tá? Então, para quem não pegou, vou falar de novo, é STAR, S-T-A-R. Se você procurar isso no Google, vai ter estrelinha lá, mas também vai ter 1 milhão de coisas falando sobre isso. E é, inclusive, como eu recomendo que vocês respondam as perguntas de entrevista. Toda entrevista que eu faço, eu sempre respondo as perguntas usando esse framework, porque fica fácil, mastigado, para a pessoa que está me ouvindo entender o que está acontecendo, e fica fácil para mim também, para organizar o meu pensamento. Não passa de 2 linhas por tópico, tá? Então não adianta escrever tópicos de 7 linhas, né? Quem não é tópico, são parágrafos, e, enfim, não vai atingir o resultado. Utilize palavras-chave. Lembre-se sempre que a primeira coisa que vai olhar o seu currículo provavelmente é um sistema informatizado. Não vai ser um ser humano. Então, os keywords é o que ele está procurando ali. Então, aproveite para colocar nos seus bullet points os keywords. Se você tem um tópico ali que não tem uma palavra-chave, provavelmente ou ele é desnecessário ou ele está mal escrito.
Você precisa reformular eles de forma a ter pelo menos uma palavra-chave nele. Tá? Foque nas coisas que você contribuiu como membro ou líder de um time. Então, e aí eu acho que vai um pouco na parte do detalhe. Né? Eu já falei um pouco do método STAR, que eu acho que dá um bom framework para você pensar em que nível de detalhe você quer colocar. Mas também, se eu estou olhando um currículo de algum de vocês, pouco me interessa o que seu time fez. Muito me interessa o que você fez como contribuinte. Então, pensa nas coisas que você teve impacto, que você gerou valor. E aí você pode pensar, cara, tudo que eu faço é em time. Sim, mas ainda assim você tem uma parte individual. Você tem ideias que você leva para o time, que o time compra e todo mundo divide o trabalho. O fato de levar essa ideia, de liderar essa ideia até o final, é uma coisa que é sua, sabe? Você que apresentou, você que contribuiu de valor. Então, procure sempre colocar coisas que sejam contribuições individuais, muito mais do que a empresa cresceu 2%. Cara, como que você fez a empresa crescer 2% se você é estagiário? Isso é muito desconectado, entendeu? Então, sempre procure colocar coisas bem específicas de você como membro de um time ou como líder do time. A próxima pergunta aqui é: qual é a relevância mínima de uma experiência para colocar no currículo no LinkedIn? Ótima pergunta. Eu acho que depende do seu objetivo. Em primeiro lugar, acho que toda experiência é válida e desde que você tenha contribuído e efetivamente tirado valor. Tá? Então, um exemplo que eu pensei aqui enquanto eu estava organizando a apresentação cara, você pode ter ido lá, por exemplo, para o aerodesign da mecânica lá, passado uma semana e os caras não tinham avião, não tinham nada, e você, com todo o seu conhecimento técnico de como construir um avião, ajudou a fazer um avião uma semana. Você passou uma semana, mas o que você entregou de trabalho em uma semana e o valor que você entregou para aquele grupo é gigantesco. Então isso vale a pena estar no seu currículo. Alô? Por outro lado... Desculpa interromper. A pergunta foi minha e alguém escreveu para mim. Obrigado, tá? Acho que foi a Dai. É o seguinte, sobre isso aí, eu gostei muito do que você falou e concordo plenamente. Obrigado por tudo que você está ensinando, né? Eu também tenho como objetivo final ir para os Estados Unidos, já estou arquitetando um plano aqui para conseguir, se a gente puder conversar depois especificamente sobre isso, eu agradeço. Claro. O que eu quis dizer com essa pergunta foi, eu tenho muito assim, eu falo inglês desde que eu aprendi sozinho. Eu sou fluente em inglês desde muito pequeno. Então eu vou com tranquilidade no LinkedIn, no currículo, e boto fluente em inglês, tranquilo. Só que eu vejo as pessoas, elas declarando um conhecimento que elas não têm um certificado, não tem nada. Eu vejo todo mundo falando, intermediário avançado em espanhol. E às vezes o cara mal é básico, sabe? Isso é muito subjetivo. Obviamente, na hora da entrevista, o cara vai lá, vai testar, vai fazer o cara provar que ele realmente é intermediário em francês, espanhol e tal. Mas eu acho que todo mundo é avançado em inglês. Na verdade, não é isso. Outra coisa, eu não gosto de botar nada no meu currículo que eu não tenho um certificado, né? Eu acho que o certificado comprova. E, ao mesmo tempo, eu já vi colegas muito bons botando, assistir palestra tal. No currículo. Por isso que eu perguntei, qual a relevância mínima de uma coisa para estar lá? Você acha importante ter certificado, ter alguma comprovação daquela sua experiência, do seu conhecimento? Ou isso realmente tem uma parte subjetiva? Eu me acho intermediário em tal língua. Como é que é isso aí, se você puder dizer, por favor? Claro. Bom, é uma boa pergunta. Eu acho que, e é minha opinião pessoal, o seu LinkedIn, o seu currículo tem que refletir quem você é, né? Se a pessoa tiver... se ela quiser inventar no currículo dela, cara, eu altamente recomendo que não faça. Porque eu posso pegar no meu currículo, cara, e botar que eu estou pronto para ser presidente de uma empresa. Posso vender uma história, criar uma startup fictícia e tal. A verdade é, quando me derem essa cadeira, eu vou me ferrar. Porque eu não estou preparado para chegar lá, entendeu? Tudo é um processo. Em relação a você ter certificação das coisas para colocar no currículo, eu acho que isso não necessariamente é um requerimento. Desde que você realmente seja proficiente naquilo. Então, eu tenho um MBA, é um certificado que eu tenho, mas eu não tenho nenhum curso, por exemplo, específico em supply chain, além do que eu fiz no MBA. Eu não tenho nenhum curso específico em introdução de novos produtos, e é o que eu faço, e eu me considero especialista na área, entendeu? Eu venho fazendo, estudando, entregando resultados há algum tempo nisso, então eu não sinto a necessidade de fazer um curso sobre isso, quando, na verdade, provavelmente eu poderia estar junto com o professor lá, dando palestra de como fazer aquilo. Então vai muito da sua escolha pessoal. Eu acho que se você, cara, aprendeu inglês sozinho
fala inglês fluente e está confortável de tocar uma entrevista em inglês, receber um cliente de fora, de falar com a sede que seja em outro país, seja, pô, na França, você vai falar inglês com francês, está confortável? É muito melhor você ter esse conforto, colocar no seu currículo e conseguir refletir isso, do que a pessoa que fez, cara, 30 anos de curso e ia para as aulas para passear e paquerar e, cara, depois não sabe falar nada de inglês, mas tem lá o certificado do Brasas de, cara, que sou gênio em inglês. Então, tem um outro lado também. Às vezes tem a certificação, mas está tão atrás daquilo que você não consegue entregar. Nesse caso, eu não colocaria nem tendo a certificação. Tá? Mas, de novo, é uma coisa muito pessoal. Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se na sequência aqui da minha... Obrigado, Alan. Claro. Na sequência das notas eu tinha anotado uma coisa diferente. Bom, enfim, a próxima anotação que eu tenho aqui é justamente essa. O importante é que você seja capaz de articular sobre tudo que tiver listado no seu currículo como experiência, entendeu? Então, se você está falando que você consegue fazer alguma coisa com uma determinada profundidade, que você tem proficiência em Python, é importante que se a pessoa te perguntar alguma coisa, cara, beleza, vamos aqui rapidinho, em 5 minutos, criar um algoritmo de como você resolveria tal problema em Python. É importante que você esteja preparado para sentar e discutir isso. Agora, novamente, se você fez um curso ali de Python há 6 anos atrás, nunca usou isso e quer colocar no seu currículo, isso pode pesar contra você. Ou durante a entrevista, ou se é, cara, legal, você foi contratado, muito bacana. Primeira coisa que eu preciso, a gente tem que automatizar um processo aqui e eu preciso que você resolva isso em Python, tá? Entregue em 2 semanas, porque eu acho que é assim, você não vai conseguir reaprender Python em 2 semanas, fazer uma coisa, entregar pro cara, e aí você se ferrou. E aí você vai começar mal no novo emprego, ninguém quer começar mal no novo emprego. Então, voltando ao que o Daniel fez a de pergunta aqui, vale para os dois lados, mas, de novo, essa é só a minha opinião. E a última pergunta que a gente tinha aqui em relação à formatação, colocar foto ou não. Na Europa, eu já ouvi falar que é um padrão. Eu não sei como é que funciona na Europa, eu posso falar muito pelos Estados Unidos, eu não sei nem como é que está no Brasil direito. Para os Estados Unidos, a resposta é não. Tá? Nos Estados Unidos, você não coloca se você é casado, se você tem filho, a sua idade, você não coloca foto, e isso tudo é resultado de várias legislações para evitar discriminação. Então, você não quer que a pessoa seja discriminada por nada, quando você está, pelo menos, o pensamento legal americano é esse, você não quer discriminar ninguém no processo seletivo se a pessoa tem as qualificações profissionais. Então, eles tentam separar bem isso. Então, se eu ler um currículo aqui de uma pessoa com 10 anos de experiência e, fez isso muito bem, e, cara, é extremamente competente naquilo, tem várias coisas de impacto, e eu chamo para uma entrevista, e quando eu vou entrevistar uma senhora de 60 anos, eu não devo, de forma alguma, prejudicá-la no processo, porque ela tem 60 anos e é uma senhora, entendeu? Então, o currículo, quanto mais neutro ele for de coisas que a pessoa possa assumir, para a lei americana é melhor. Se é uma cultura do país, uma cultura local, botar a foto, aí você tem que se adequar à cultura do local, senão você vai estar se distorcendo para o outro lado, né? Mas para os Estados Unidos, não, e a razão é essa. E, pessoalmente, é uma coisa que eu acredito. Se eu tivesse que pedir o currículo de qualquer pessoa, eu jamais pediria com nada que identifique nacionalidade, que identifique perfil social, né, idade, família e tal, porque isso não interessa. Nada disso interessa para a execução daquele trabalho. Tá bom? Bem, eu posso tirar uma dúvida, já pegando o gancho também? Claro. Eu tô enchendo você de pergunta, coitado. Olha só, aqui no Brasil, às vezes a gente é recomendado a fazer, dependendo da área, até alguns especialistas de RH falam pra gente fazer aquele design CV, né, que é um currículo mais estilizado, vamos dizer assim, que possa chamar mais atenção, dentre outros. Não é colocar florzinha e o caramba, não, mas é fazer com uma letra mais estilizada, de repente, uma área lateral, para a pessoa perceber, porque uma pessoa vendo 700 currículos, todos iguais, se o seu for um pouquinho diferente, chama atenção. Aí fora, tem essa distinção, é bom, não é bom, é melhor mandar um currículo quadradão em Arial 12 pronto ou não? Excelente pergunta. E eu acho que essa pergunta é bem difícil de responder, tá? Eu vou tentar aqui, baseado na minha experiência. Para as empresas, primeiro que eu fiz um MBA. Quando eu fiz o MBA, a escola tinha um padrão de currículo. Então, esse padrão de currículo da escola, ele era alinhado com o padrão de currículos das principais escolas de MBA nos Estados Unidos, né, as escolas de administração nos Estados Unidos, e era um padrão que os recrutadores estavam focados em alunos de MBA
estavam acostumados. Então, a primeira coisa que você quer pensar é no que o recrutador está acostumado. Então, se você escrever ali com a letra mais estilizada que tiver no Word, e, cara, escrever de trás para frente e tal, vai chamar super atenção. E o cara vai ter uma baita preguiça de ler, porque ele não está acostumado com aquilo. Ele quer olhar ali, cara, eu quero ver o nome da pessoa em primeiro lugar, eu quero ver o que essa pessoa está fazendo, eu quero ver a formação dessa pessoa, e se eu quiser mais alguma coisa, eu vou olhar para o final. Então, é assim que eu penso, e é assim que eu imagino que os recrutadores olhem. É claro que você sempre quer se destacar. Nenhuma forma é melhor de se destacar do que pelo conteúdo do seu currículo. Mas, de repente, o mercado brasileiro, os recrutadores estão pegando, imprimindo os currículos e olhando um a um, de repente, uma formatação um pouco mais elegante possa te ajudar. Aqui para os Estados Unidos, como o meu mercado era essas empresas de tecnologia gigantes, né? Então, primeiro, né, foi a Amazon, agora eu estou no Google, as outras empresas que eu me relaciono são Facebook, são Microsoft. O meu currículo não vai para a mão de ninguém. O meu currículo vai passar por um software, a não ser que eu tenha uma recomendação. Se eu tiver a recomendação de alguém, esse currículo já vai para a mão do recrutador e ele vai ler. Então, é uma garantia. Se eu não tiver recomendação de ninguém, esse meu currículo vai passar por um software que vai escanear o meu currículo e vai dizer para o recrutador se ele deve pegar o meu currículo ou não. Para esse software, pouco importa a diagramação do seu currículo. Desde que seja legível, né, desde que seja uma fonte ali que ele consiga processar rapidamente, isso não vai importar muito. Então, acho que vale a pena você pesquisar, entender para qual empresa você está mandando, quais são os recursos que aquele país ou aquele grupo de empresas utiliza, e aí, de repente, você pode optar por um currículo um pouco mais estilizado ou um currículo mais padrão. O meu currículo, ele é o mais boring que você possa imaginar em termos de formatação. É meu nome lá em cima, falei, educação, experiência profissional e uns bullet points de hard soft skills ali embaixo, com um último bullet point falando um pouco sobre mim, só para poder engajar a pessoa. Tá? Mas esse é um call bem pessoal, assim, na minha opinião. Tá bom? Bom, Obrigada. Claro. Aproveitando que a Bruna fez aqui uma pergunta, eu estou mudando para o Slido. Deixa eu ver se... Cara, deixa eu marcar, acho que eu já respondi. Tá. Já respondi. Tá. A próxima também tem 3 do Anônimo aqui. O Anônimo está imparável hoje. No LinkedIn, vale mais a pena ser generalista ou específico para uma vaga em uma empresa americana? Quem fez essa pergunta? Eu preciso de mais detalhes dessa pergunta aí. Os anônimos são todos meus. Tá bom. Não, pois então, é porque a gente estava falando, descrevendo sobre todos os nossos achievements e tudo mais. E aí vamos colocar, às vezes a gente nesse início de carreira, a gente não sabe exatamente para onde a gente vai, né? Porque a gente ainda não sabe como é que o mercado vai receber a gente. Vamos colocar, eu me formei em engenharia, mas fiz gestão de projetos, eu não sei se na minha vida eu vou passar para a parte de business com gestão de projetos ou se eu vou continuar no chemical engineering. A questão é, você acha que no LinkedIn e vamos colocar, me manter aberta para todas as possibilidades, né? É melhor a gente fazer, de repente, uma coisa mais generalista ou é melhor a gente focar numa área, tipo, Bruna, decide, ou é engenharia química ou é gestão de processos e fazer todo um currículo voltado para a área. Mas no LinkedIn mesmo, né? Porque o currículo já vai de acordo com a vaga, né? Mas o LinkedIn é como todo mundo tem acesso, e aí, como é que a gente fica? Olha, eu falaria um pouco sobre isso né? Cara, eu estou entrando no mercado profissional, tenho muito interesse nessas 2 áreas, assim, assado. De repente, falar um pouco sobre isso. E nas suas experiências ali, se você quiser botar focado nos 2, eu não vejo problema. O LinkedIn, ele te permite escrever o quanto você quiser, porque principalmente o que vai ser procurado ali por palavra-chave pelo próprio sistema. Então, de repente, se a pessoa pega o seu currículo e fala, caramba, tá meio confuso isso aqui, e ela abre o seu perfil, ela vai ver no seu sobre que você se interessa nas 2 áreas, né? E aí, de repente, não, entendi, ela se interessa tanto nessa parte quanto naquela, então por isso que ela fez um negócio um pouco mais robusto. Eu pessoalmente, não vejo problema, né? Para a empresa americana, eu acho que valeria a mesma coisa. O LinkedIn você pode botar quantas informações você quiser, as pessoas vão tender a procurar por palavras-chave, pegar as relevâncias, olhar por alto e te chamar ou não te chamar para uma entrevista, ou colocar você na pilha e tal. Eu acho que funciona mais assim. Mas, de novo, 0 estatística por trás disso. É só o que eu acho. Tá bom?
A próxima pergunta que aparece aqui para mim, deixa eu marcar essa como lida aqui. A próxima pergunta que aparece para mim é do Vitor. As atividades acadêmicas extracurriculares devem aparecer como experiências educacionais, ou em uma parte, ou em outra parte, junto a projetos sociais, etc. Cara, excelente pergunta. Depende do que você tem de experiência profissional, depende do quanto se você já se formou ou não. As minhas experiências acadêmicas hoje são resumidas só aquilo que eu fiz de muito valor, então não tem todas. No começo da minha carreira, eu colocava todas as experiências que eu tinha tido na faculdade, né? Então depende de quanto você tem no seu currículo e depende de quanto você tem de coisa profissional para mostrar e se você considera aquilo uma coisa profissional no começo da sua carreira ou não. Tá? Então, de repente, você quer colocar, não, eu quero ter um pouco mais de robustez na parte profissional, fiz parte da Fluxo, sei lá, da empresa júnior, quero colocar isso nessa parte. Você pode colocar ali e as pessoas pela data vão ver que era uma coisa de faculdade. Você pode, inclusive, ali no comentário daquela empresa dizer que era uma empresa estudantil. Isso vai ajudar a pessoa a entender. Mas acho que conforme o tempo vai passando, essas coisas vão entrando na parte mais como experiência educacional do que profissional. Então, tudo depende de onde você está na sua carreira. Tá bom? Próxima. Opa! Falei obrigado. Valeu. A próxima, Alan, é minha e a gente já discutiu, que era a respeito do layout, da formatação, se aqui do Brasil tinha muita diferença aí dos Estados Unidos, mas eu acho que você já sanou um pouco dessa dúvida. Maravilha. Então, vou marcar aqui como respondido. E tem uma outra que também é sua? Essa sou eu. Opa, outro anônimo. Daiane. Então, aqui, gostaria de saber a relevância no exterior de colocar no currículo dos colégios públicos, passamos aqui por concursos. Cara, excelente pergunta também. Tá? O nome do colégio tem zero relevância. A verdade é essa. Porque ninguém conhece. Ninguém conhece. Né? Enfim. Acho que essa é a resposta meio dura, assim. Por outro lado, você pode, de repente, colocar em alguma, de repente, mais para o LinkedIn isso, né, no seu sobre ali, você colocar isso como achievement. Quando você contar a sua história, falam desde cedo e tal, eu, enfim, entrei por colégios, por concursos, e fui ranqueada como uma das melhores, e tive acesso à educação de qualidade, blá, blá. Eu acho que você pode colocar isso no seu sobre, mas eu acho que quanto mais você avança na carreira, mais irrelevantes essas coisas são, e são coisas boas até para você falar durante uma entrevista, de repente, sabe? Se você sentir que numa pergunta ali você pode dar um gancho para isso, você pode dar esse gancho, ou de repente naquele bate-papo mais informal, você falar sobre isso, não, no modelo de educação do Brasil, existem alguns colégios que são colégios muito top, que você só entra através de concurso e tal, e eu, enfim, eu passei para esse colégio, e etc. O outro lado dessa moeda é que isso diz muito pouco sobre você, além de que você é capaz de estudar, entender, aprender e fazer prova. Né? Então é muito mais como você vai vender isso. Então você pode querer falar, não, cara, eu fiz o CAP da FRJ, que é o colégio, sei lá, com os melhores alunos do Rio de Janeiro, só entrava por prova, eu fui capaz, e por estar naquele colégio, eu fui capaz de aprender isso, de fazer isso, tive acesso a essas coisas. Isso é muito mais relevante do que o fato dele ser um colégio de concurso, pelo menos numa visão assim mais internacional. Tá bom? Bom, marquei como respondido aqui, maravilha, ganhou o thumbs up aí. Vamos para a última parte, que também não vai ser tão longo quanto as outras, eu prometo, tá? Mas é basicamente como você se posicionar para o seu emprego desejado. Então, uma pergunta foi, qual a melhor forma de abordar as empresas de interesse que estão localizadas fora do Brasil? A gente poderia ter uma conversa só sobre isso, de tão extenso que é o assunto. Eu tentei dividir em 4 pontos aqui. O primeiro, cara, é networking. Então, você pode, depende do seu objetivo, né? Se você está procurando uma vaga específica e quer falar com aquele gestor, ou se você está querendo entender melhor aquela empresa, conseguir alguma indicação de alguém falar e tal. Então, uma forma de você procurar, ou uma forma de você entender aquela empresa é através de networking. Então, vai lá, cara, mensagem de novo, já falando sobre isso, mensagem curta, fala ali, cara, eu sou fulano de tal, eu estou procurando tal coisa assim, sensado, acho que teu perfil é interessante por causa disso, gostaria de saber se você tem disponibilidade para a gente bater um papo de 30 minutos. Ponto. E manda. Você vai mandar 10, 6 vão retornar, 5 vão retornar, e aí você vai criando seu networking. De repente você já tem uma vaga em vista, você comenta com as pessoas, de repente a pessoa está contratando e você não sabe, de repente a pessoa conhece quem está contratando, ou a pessoa está disposta a te dar um referral. Né? Muitas empresas
incentivam o referral de funcionários e pagam para os funcionários quando a pessoa que é referida, né, quando a pessoa é indicada, e quando essa pessoa é contratada, dá um bônus para o funcionário. Então, vai ter muita gente que vai estar disposta a indicar, mas vai ter muita gente que procura fazer o negócio e fala assim, não, cara, eu procuro ser mais íntegro nessa parte, se eu recomendo é meu nome que está lá e tal. Então, você vai encontrar os dois tipos. O networking é fundamental para você identificar essas pessoas, criar conexões até mesmo antes de você entrar naquela empresa. Tá? A outra parte que eu acho muito importante, que não sei se responde diretamente a pergunta, mas é você entender a sua situação de trabalho naquele lugar. Então, se eu for mandar meu currículo para uma vaga na China hoje, eu não tenho permissão de trabalho na China. É um baita do mercado, pode ser muito interessante para a minha área de supply chain, mas eu não tenho autorização de trabalho. Então, eu tenho que entender se eles estão patrocinando o visto, qual que é o processo de conseguir um visto de trabalho, se as empresas têm o hábito de contratar gente de fora. Agora, de repente, a pessoa está interessada na Europa, tem uma dupla cidadania, não seria problema. Então, você precisa também comunicar isso. No seu processo, em algum lugar, vai perguntar se você precisa de patrocínio de visto ou não, ou se tem que tirar o visto ainda, você pode dizer que não. Isso vai também te ajudar a entender aquele mercado e a empresa entender se você pode trabalhar imediatamente ou não. A terceira parte é entender o mercado de trabalho. Tem países que naturalmente contratam muito de fora, tem países que não contratam de fora de jeito nenhum, tem países que gostam de estrangeiro no mercado de trabalho, tem países que não gostam. Infelizmente é uma realidade, você precisa entender essa realidade, fazer a pesquisa, porque você pode estar tentando ir para um lugar muito específico que ninguém é contratar alguém que está fora. E isso me leva também à última parte, que é o de onde recrutar. Aqui nos Estados Unidos, dentro do país, né, eu tenho autorização de trabalho para cá, mas eu percebo também que, não para as empresas gigantes, assim, porque elas não estão muito se importando com isso, mas para outras empresas, se você está na costa oeste e você está aplicando para uma empresa na costa leste, é mais improvável deles se chamarem pela distância geográfica, você vai ter que voar de um lado para o outro para fazer entrevista e tal. E se você estiver na área, é muito mais fácil você ir, entendeu? Alinhar horário e tal. Então, de repente, se você está querendo fazer um processo seletivo em outro país, minha recomendação seria faça networking, entenda quais são as empresas e as vagas que você tem capacidade de entrar e que estariam dispostas a te contratar, se você tem os requisitos mínimos e se aquele mercado é um mercado bom para você. E, cara e coragem, pega as economias aí, raspa, vai passar 1, 2, 3 meses morando nesse lugar, tentando recrutar para essas empresas, porque a empresa, quando vê que você mora ali no quintal de casa dela, é muito mais fácil ela te chamar para uma entrevista do que, poxa, uma empresa na Itália olhar assim, pô, mora no Rio de Janeiro. Assim, não, beleza, eu tenho um italiano aqui, uma pessoa não italiana que mora na Espanha, sei lá, que mora aqui na Itália, é muito mais fácil fazer o processo. Às vezes nem te responde. Então, baseado na minha experiência, essas são as coisas que eu acho importantes, né? E, bom, enfim, acho que não responde a pergunta, qual a melhor forma de abordar. A melhor forma de abordar, na minha opinião, é sempre pelo LinkedIn, tentar entender aquelas pessoas. Bota lá, cara, recrutador, empresa tal, e tenta falar com essa pessoa. A função dessa pessoa é achar gente para contratar. Então, talvez ela esteja bem disposta, assim, provavelmente vai estar bem disposta a falar contigo. E você faz essas perguntas todas, entendeu? E ela vai dizer sim ou não, sim ou não, sim ou não. Você coleta as informações. E, por fim, não foi uma pergunta, mas eu quis botar aqui, que é usem a rede de alumni que a gente tem da FRJ, da Unirio, de brasileiros que estão fora. Sempre tenta a coisa mais próxima possível. Mas se não tiver, cara, vai expandindo, tá? Não tem problema. Então, se você tiver alguém... Eu sou engenheiro mecânico da FRJ, se tem um engenheiro mecânico da FRJ, a chance da gente se conectar é muito grande. Agora, se não for engenheiro mecânico, for de outra engenharia, de outro curso, cara, a gente tem FRJ em comum. Se for de outra faculdade, cara, a gente é brasileiro. E aí a gente começa a tentar achar coisas em comum para poder, cara, então, também sou brasileiro e tal, gostaria de conversar contigo. Conecte sempre via LinkedIn, sempre que você mandar um convite para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na sua vida, manda uma mensagem personalizada para aquela pessoa saber por que você está adicionando ela, qual que é o seu interesse junto a ela, para poder também já se situar, e acho que aumenta também sua chance de ser aceito por aquela pessoa, tá? E ter um networking efetivo, muito mais de quantidade de gente no LinkedIn. Marque uma call. Se você adicionar uma pessoa que não tem nada a ver contigo, ou pelo menos que não está no seu círculo de amizade, que você não conhece, e você adiciona ela por alguma razão, eu sempre sugiro, cara, sempre marcar uma call com essa pessoa. O máximo que você ouvir é não. E se você conseguir um sim, você pode, cara, extrair várias informações, porque se você viu aquela pessoa e se interessou em conectar com ela, é porque ela te oferece alguma coisa. Se você não efetivar essa conexão,
você só tem mais uma pessoa no seu LinkedIn, você nunca vai ser capaz de chegar para essa pessoa e pedir alguma coisa. Então, cara, marca uma call, entende a pessoa, entende o que ela faz, entende como é que ela chegou até ali, quais são as dicas que ela vai ter para você, etc. E também, muito importante, sempre respeite muito o tempo daquela pessoa. Eu sempre sugiro, cara, marca uma call de 30 minutos, a não ser que a pessoa fale assim, não, vamos falar 1 hora e tal, marca uma call de 30 minutos, sem uma agenda pré-preparada, sabe, Alan, tudo bem e tal, obrigado por estar disponibilizando esse tempo, eu queria falar com você sobre essas 3 coisas e tal, e vamos lá, funciona para você? Não, cara, funciona, não funciona, vamos fazer de um jeito diferente. E aí, 30 minutos, cara, respeita aquela pessoa, o tempo daquela pessoa, que ela pode ter uma reunião logo depois, ela pode ter uma coisa para fazer. E aí, cara, não, a gente está chegando aqui, tem 29 minutos, eu quero só fazer um time check, quero ser bem respeitoso do seu tempo. Às vezes a pessoa fala assim, não, cara, obrigado, valeu, tá tudo certo, vamos lá. E aí você entende que ela precisa desligar. Ou ela fala assim, cara, eu tenho mais 10 minutos aqui, a gente pode conversar. Se você tiver uma pergunta, e aí você usa esses 10 minutos a mais, se você quiser ou não, não é obrigatório. E a outra coisa, se você marcou meia hora e falou 20 minutos e já esgotou tudo, cara, não tenha medo de encerrar a call também. Sabe? Fala assim, ó, valeu, muito obrigado, achei que a gente fosse precisar de meia hora, mas você foi muito direto ao ponto, já entregou tudo que eu queria entender aqui, poxa, valeu mesmo, vou fazer isso agora, e vou te dar esses 10 minutos de volta aí, que acho que você vai fazer o melhor uso deles. Do que ficar enrolando. Eu já participei de calls, que a pessoa marcou 1 hora de call comigo, então já é tempo pra caramba, e depois dos 25 minutos foi, sabe, só que ela, cara, tem que encher 35 minutos. Não foi positivo nem para mim, nem para a pessoa. Isso não passa uma imagem muito profissional. Então, fica a dica. Eu sempre tento orientar. Quando eu percebo que está acontecendo, eu falo, olha, vou te dar uma dica. Se você não tem mais nada a perguntar, tá tudo bem. Tipo, a gente não precisa ocupar 1 hora inteira. Não é um compromisso que a gente tem. Se tem outras coisas para perguntar, se sumiu as perguntas na sua cabeça, a gente se conecta depois com mais meia hora. Não tem problema, mas vamos tentar fazer desse tempo o mais útil possível. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais 2. Eu vi que a Bruna botou o nome agora, mas o anônimo voltou aqui a atuar. Não sei se foi a Bruna de novo, se foi a Daiane, se foi outra pessoa. Não, fui eu de novo. É que eu achei onde eu troco meu nome. Yeah! Antes tarde do que mais Alan, tarde. só te interrompendo também, você disse, aproveitando o gancho, você disse que teria disponibilidade até meio-dia, então fica à vontade aí. E Ah, é obrigada. verdade. Não. Bom, deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu tenho disponibilidade até mais tarde. E aqui são 11 horas ainda. Então, quando eu falei meio-dia, pode ter sido... Eu tenho tempo aqui. Tá. Obrigado pelo time check. Meu calendário me avisa aqui, se tivesse pingado aqui, eu ia assim, caramba, tô falando muito. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Vamos lá. Existe Não, alguma... mas a gente está bombardeando de pergunta também, né? Isso pode render um pouco. Eu espero sendo bem útil para vocês, porque acho que a intenção aqui é justamente dar o máximo de informações para vocês que eu não tive no passado também, e gostaria de ter tido, então, de repente, ajudar aí o melhor possível. Então, acho que foi a Bruna aqui, nosso anônimo. Existe alguma vaga mais utilizada como nível de entrada por pessoas de outras nacionalidades no ZEU? Sim, não, talvez. Eu não sei como responder diretamente. Trabalhar nos Estados Unidos é difícil porque você precisa de um visto de trabalho, tá? Então, você precisa ter um visto específico. Esse visto de trabalho para os Estados Unidos, ele tem uma loteria anual, tem mais gente que aplica para a loteria do que tem vistos disponíveis. Então, tem gente que vem, estuda aqui, passa 2, 3 anos tentando a loteria, não consegue, expira o visto, tem que sair. Ou tem gente que trabalha pelo Brasil, pede transferência para os Estados Unidos e não tem loteria. Então, você consegue uma vaga no Google, na Amazon, na Microsoft, na American Airlines, sei lá. E aí tem uma vaga que a empresa te dá a possibilidade de você se deslocar pelo mundo. Você consegue uma vaga nos Estados Unidos, entrevista passa, a empresa te manda para os Estados Unidos com um visto de transferido, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho muito difícil do Brasil achar uma vaga nos Estados Unidos, que seja baseada nos Estados Unidos, mandar currículo, fazer o processo todo e conseguir ser admitido. De repente, a sua maior chance vai ser numa startup, se você tiver muita experiência com aquele negócio específico que a startup quer. Então, de repente, na sua faculdade, você desenvolveu lá um projeto com os professores, na ciência de um material específico, aquela startup trabalha em cima daquilo, e aquilo é fundamental. Aí eles vão estar querendo, não, vamos pagar para essa pessoa vir, vamos patrocinar esse visto, vamos dar um jeito, porque a gente precisa desse cérebro. Agora, se você está entrando no mercado de trabalho como mais um graduado e tal, mais uma pessoa com um ensino superior e querendo uma vaga, é muito difícil. Existem vários caminhos. Vale tentar, porque se você não tentar, você não vai conseguir de jeito nenhum. Então, vale tentar. Vale você tentar também
alguma coisa que seja via Brasil, entrar numa empresa que você saiba que tenha boa transferibilidade, nem sei se isso existe, mas para os Estados Unidos, e aí acho que vale muito a pena. Ou então, você pode vir fazer um curso. Existem vários cursos que eles te dão o visto de F1 e eles te permitem um tempo que a gente chama de OPT, que é um tempo que você tem de 1 ano depois do seu visto para trabalhar e depois tem que ir embora. O que normalmente acontece é as pessoas fazem o curso, entram nesse visto e tentam o visto de trabalho. Entendeu? E aí, se foi sorteado, fica. Se não foi sorteado, aí vai embora. Agora também está muito forte aqui o que eles chamam de STEM, que são as partes mais de exatas, que é onde a gente se encaixa. Então, de repente, se você vier fazer um mestrado ou algum curso específico de 1 ano, não sei se 6 meses contam, mas de 1 ano, numa área de tecnologia, né, e aí envolve também engenharia, aí normalmente esse OPT pode valer por até 3 anos. E aí você vem, passa 3 anos tentando o visto de trabalho, quando conseguir o visto de trabalho, você vai ter um conforto maior. Não é a pergunta, mas só para dar uma pincelada para vocês, porque é importante para cá. Tem vários tipos de visto de trabalho, os 2 mais comuns são de transferência, que eu já falei. O grande pró dele é que você não faz nada, você está numa empresa, vai para essa empresa nos Estados Unidos. Mas o grande contra dela é que você não pode mudar de empresa nos Estados Unidos. Então, se você vem, está 6 anos naquele visto e quer mudar de empresa, você não pode. Você vai depender de ter conseguido, de repente, um green card ou coisa assim. Alguém tirou do mudo aí e eu estou me ouvindo, é muito esquisito me ouvir. Todo mundo Eu acho que botar... fui eu. Porque Fala. eu queria saber como se escreve MPT. É que eu não entendi a palavra. Eu vou mandar aqui no chat. Tá, obrigada. Vou desligar. Obtive o visto de estudante F1, trabalho transferido L1 e loteria H1B. São os principais vistos aí. Recomendo que vocês salvem essa parte aí, copiem, porque depois que você terminar aqui a call, vai sumir esse chat. H1B é o que todo mundo quer nela. H1B é aquele que você ganha pela loteria e você não está necessariamente atrelado àquela empresa. Você pode transferir. Às vezes o processo de transferência dá galho e a pessoa perde o visto, ou é obrigada a voltar. Mas normalmente, se for um processo bem preenchido entre 2 empresas grandes e que você tenha, ou nem grandes, mas que você esteja transferindo para a mesma área, normalmente ele não costuma dar problema. Mas ele é o visto que vai te possibilitar essa transferência. O L1 ele limita um pouco mais, mas normalmente o L1 ele te permite entrar com o green card mais cedo também. Então você transfere, já perde o green card, 1, 2 anos depois você tem o green card, e aí com o green card na mão é só alegria. Tá bom? Vou ver aqui a última pergunta e vou abrir para ver se tem mais alguma pergunta. Da Bruna, a Bruna conseguiu aqui dessa vez. Então, existe algo visto como essencial pelos recrutadores americanos quando visualizam um currículo de outro país? Pergunta mais difícil opcional, né? Eu acho que não. Eu acho que vale para um recrutador aqui nos Estados Unidos e a sua experiência, se você tem autorização de trabalho ou não, se você está aqui nos Estados Unidos pronto para trabalhar ou não. Então, a parte geográfica é muito importante nesse aspecto. Tá? Então, por exemplo, se estiver aplicando uma vaga aqui nos Estados Unidos e o teu LinkedIn está Rio de Janeiro, eu imagino que 95% de chance, ou 99% de chance, dele nem seguir adiante. Puxa, muito legal, mas vai ser um inferno para essa pessoa. Vamos continuar procurando. Porque vai ter no mercado, né? Vai ter no mercado. Agora, coisa específica, acho que de repente o modelo STAR que eu falei para vocês é um modelo muito usado aqui. O currículo por bullet points é muito mais comum aqui do que o currículo por parágrafos. Educação, mas educação, enfim, vocês têm educação superior ou vão concluir educação superior. Essa é a minha forma vaselina assim, de não conseguir responder, mas tentar pelo menos passar o máximo de informação para vocês. Alan, você acha que assim algum certificado de proeficiência, tipo um TOEFL, um IELTS ou alguma outra coisa do tipo, para gente que é de outro país é visto como essencial por essas empresas, ou partir do princípio de que quando a gente está se aplicando para uma empresa já de cunho internacional de outro país, a gente já parte desse princípio de que a gente já é fluente em inglês? Eu acho que é mais o segundo caso, tá? Eu acho que para a universidade eles costumam pedir TOEFL e tal, porque é um negócio mais acadêmico, ou o IELTS, né?
Agora, para a empresa, eu acho que a empresa, ela sempre, pelo menos aqui, a empresa ela sempre parte do princípio que você está sendo honesto. Então, se você aplicou para uma vaga de engenheiro, poxa, sei lá o quê, de tal jeito, com essas qualificações, você disse que tem essas qualificações, eles não têm por que duvidar. Eles vão usar o processo seletivo deles para avaliar se você é o melhor fit para aquela vaga ou não. Mas eles não têm por que duvidar. Então, se o seu currículo está todo em inglês e tal, eles já vão naturalmente daquilo ali assumir, não, beleza, se a pessoa fala inglês, e eventualmente a gente vai conversar com ela, se não falar inglês, a gente vai perceber com 3 minutos e a gente encerra a ligação e um abraço, sabe? Agora, uma coisa que eu acho que pode servir de estímulo, tem muita gente no mercado de trabalho americano que é extremamente qualificada, e eu acho que é uma das razões pelas quais eles estão aqui, mas que tem um péssimo inglês. Principalmente daquelas áreas em que vamos dizer, o alfabeto deles é diferente, então, de repente, alguns lugares da Ásia que a pessoa não tem educação em inglês desde cedo, ela vai fazer um curso depois e tal, e fala, sei lá, mandarim, fala uma língua completamente diferente. Essas pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de se comunicar. E, ainda assim, as empresas aceitam elas por questão de diversidade e por questão de competência, entendeu? Então, eu não acho de forma alguma, nem se você tivesse inglês intermediário, isso seria uma coisa que prejudicaria aqui no mercado. Eu quero fazer um último check para ver se mais alguém tem alguma pergunta, para garantir que a gente respondeu tudo antes da gente encerrar. Alan, sobre a questão do CV, do currículo do LinkedIn, eu não fiquei com nenhuma dúvida, tá? Obrigado por compartilhar a experiência. Agora, sobre essa questão dos Estados Unidos, se a gente puder marcar uma call até com o pessoal aí, se alguém tiver curiosidade, acho que seria bem legal. Aí eu já tenho outro bilhão de perguntas para fazer. Maravilha. Por mim, sem problemas, vocês podem se organizar como a Daiane fez com vocês agora para essa call aí. Eu agradeço de novo por vocês terem se disponibilizado. Por mim não tem problema nenhum, ver o pessoal que está interessado, de novo, junta as perguntas para pelo menos ter uma condução que eu espero que tenha sido coesa, né? Muito, na minha opinião, muito melhor do que ficar, tipo assim, bate e volta, e o negócio fala de LinkedIn, fala de não sei o quê, volta atrás, não sabe se disse, nem disse. Então, podem fazer isso e a gente volta a conectar, volta a marcar uma call infinita dessas aí e tento abordar o máximo de respostas possíveis. Show de bola, obrigado, tá, Alan? Claro. Ô, Alan, eu cheguei no final, mas achei super legal aí o finalzinho. Você abordou no final uma coisa que eu ia perguntar, porque às vezes eu fico muito frustrado, porque eu realmente me considero legitimamente fluente assim, em inglês, e eu vejo que tem muita gente que talvez acaba colocando um pouco a mais assim, no currículo. Então eu ia perguntar assim, pô, tem alguma forma de dizer eu me sinto efetivamente fluente em inglês, ao invés de colocar inglês fluente? Mas eu achei Que bem legal. é mais ou menos o que eu tinha perguntado, Carlos. E eu acho que no final ele falou assim, pô, mas a empresa vai partir do princípio de que você vai estar sendo sincero. Eu acho que isso me trouxe um certo conforto. Assim. Eu tive Mas eu dúvida. gostei, achei bacana aí a discussão. Não, valeu pelo comentário. Eu não sei, tipo, eu no meu currículo para o Brasil, quando eu entrei lá na Raiz, eu botei que eu tinha inglês fluente, nunca fui testado. Aí chegou um belo dia, tem uma galera vindo aí de fora, da Europa, vindo da Argentina, e a gente precisa de alguém que fala inglês no aeroporto, ou não fala, vai lá. Então foi no se vira, sabe? Então por isso que é importante você ter aquela coerência, né? Se eu tivesse mentido, eu tava ferrado. Mas, cara, a gente tem a tendência, o brasileiro, pela minha experiência, tem a tendência a achar que ele é menos capaz do que ele realmente é. Por outro lado, o americano tem tendência a achar que ele é mais capaz do que ele realmente é. Então, quando a gente bota esses gaps um do lado do outro, a diferença fica muito grande. Então, você vê e eu, enfim, trabalhei com muitos alunos do MBA aqui, que eram mais antigos do que eu, que vieram depois de mim, da minha turma. É impressionante como o americano se vende. O cara vai virar para você e vai falar, cara, eu era responsável por 1000 transações por dia, eu fazia todo o fechamento financeiro, não sei o quê, e eu permitia que os clientes fossem mais longe. O que você fazia? Eu era frentista de posto. Você fala, caramba, você me vende frentista de posto assim, eu acho que, cara, é a coisa mais importante numa empresa. De forma alguma diminuindo o frentista de posto, não é isso. Mas se é o brasileiro, já fala assim, cara, eu sou um inútil. Eu faço um monte de coisa, mas é o que os outros pedem e tal. E é cultural. O americano, ele é ensinado ao longo da vida dele a como, cara, brilhar. E o brasileiro é ensinado a esconder o que você faz, porque tem inveja, não sei o quê. Não estou dizendo que seja melhor ou pior. É só uma questão cultural. E quando vocês vão competir com pessoas de outra parte do mundo, vocês precisam, vocês não, a gente, né? Porque eu também sou brasileiro. A gente precisa abandonar um pouco dos nossos paradigmas, das coisas que a gente aprendeu na nossa cultura, e, cara, ser altamente confiante. Se você
fala inglês, seja confiante nisso. Saiba que a empresa que está te recebendo, que está te entrevistando, já está assumindo que você está falando a verdade, e ela espera que você esteja naquele nível. Se você não tiver, você vai saber. Porque eles vão fazer questão de falar, cara, você está aplicando uma coisa que não tem nada a ver, perda de tempo. Então, saibam disso. Mais alguma? Não, eu aprendi vocês por mais de 1 hora aqui. Eu só Show de queria bola. agradecer, Alan, pelo seu tempo, por você estar dividindo essas experiências com a gente. Pode ter certeza que foi muito produtivo, fiz várias anotações, quero implementá-las logo. A Bruna já até mandou uma mensagem, vamos escrever um artigo no LinkedIn junto, porque a gente estudou junto. Então, assim, obrigada mesmo e parabéns por você ter essa vontade de disseminar isso. Assim, é muito importante mesmo. Não, legal, obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Eu fico feliz que tenha sido útil para vocês. E se mais alguém quiser conversar mais alguma coisa depois, cara, fiquem à vontade. Vocês têm meu LinkedIn aí. Se não tiverem, podem me adicionar lá. Estou mais do que feliz em ajudá-los. Tá bom? Alan, Parabéns, Alan. Obrigado. só para Obrigado, completar o que a obrigado. Cecília falou, obrigado. Uso as palavras dela aí como a minha e parabéns aí por toda essa trajetória profissional, viu? Com certeza ajudou bastante a gente e fez a gente também se espelhar um pouquinho em você, tá? Muito obrigado aí. Maravilha, claro. Fico feliz por ouvir o feedback de vocês aí. A Daiane acabou de entrar. De novo. Eu caí, Não, Eu Daiane tava está fazendo agradecendo. Está no momento dos agradecimentos agora, agradecendo o Alan mesmo pelo tempo e por todo o conhecimento que ele dividiu com a gente, né? Sim, obrigada, Alan, pela disponibilidade aí, pelo contato, pelo retorno. Claro. E, novamente, pessoal, para a gente encerrar aqui, muito obrigado a todos vocês aí que se disponibilizaram a participar, mandar perguntas. Eu fico muito feliz em contribuir, então não sou eu que estou fazendo um favor para vocês, são vocês que estão me fazendo um favor de permitir compartilhar minhas ideias, minhas experiências. Agradeço muito novamente. Se precisarem de mais alguma coisa, entrem em contato aí. E tenham todos aí um bom dia. Né? Alguém me falou que era feriado, acho que a Daiane me falou que era feriado no Rio. Então aproveitem aí sabiamente dentro de casa. Joguem videogame, sei lá, Facebook, não sei o que vão fazer. Ou dorme, vai ler. Mas aproveitem bastante e a gente vai se encontrando aí, a gente vai se falando pelo LinkedIn. E tenha vontade para entrar em contato, tá bom? Valeu, Alan. Grande abraço. Valeu, gente. Um abraço a todos aí. Valeu, tchau. Tchau, tchau.